Inspira, expira. Respira fundo porque o tema de hoje é sistema respiratório. Vamos? Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o sistema respiratório. Meu nome é Mário Santana e você está no Fator na sua casa. A primeira pergunta que temos que fazer antes de começar esse tema é o que é respirar? Respirar nada mais é do que realizar uma troca de gases. Enquanto você está assistindo essa aula, você está respirando, eu espero, e respirando você está capturando o oxigênio e você está eliminando o gás carbônico do seu corpo. Então, basicamente, respirar é trocar gases. Mas a segunda pergunta que vem logo em seguida é por que respiramos? E aí, logo na tua cabeça vem a resposta. Mário, se eu não respirar, eu morro. E isso é bem verdade. Mas por que nós morremos se nós deixamos de respirar? Nós morremos porque o oxigênio ele é extremamente importante para que todas as suas células produzam energia. Quando nós falamos que as células estão produzindo energia, nós dizemos, na verdade, que elas estão num processo de produção de uma molécula chamada adenosina trifosfato, o famoso ATP. Essa produção de ATP acontece num processo chamado de respiração celular, que inclusive já tivemos aula aqui. Se você não assistiu essa aula, vai lá e assiste aqui na aula que está aparecendo aqui em cima, clica aí e depois deixa para assistir esse vídeo. Mas é nesse processo de respiração celular que o oxigênio atua na última etapa, sendo um aceptor final de elétrons. Essa última etapa é chamada de cadeia respiratória e sem ela nós não produzimos energia e com isso, obviamente, morreremos, ok? Porém, neste mesmo processo, mas na etapa chamada de ciclo de Krebs, a segunda etapa da respiração celular, é produzido também lá na mitocôndria o gás carbônico. Esse gás carbônico precisa ser lançado para fora do nosso corpo, pois se mantido dentro do corpo, ele pode ter um efeito tóxico, ele começa a acidificar o nosso sangue e nós falaremos disso inclusive mais tarde ainda nesse vídeo. A terceira pergunta que nós precisamos fazer é: todos os seres respiram da mesma forma? Não, nem todos os seres respiram da mesma forma. A gente vai fazer duas divisões aqui bem claras. A primeira é com relação ao tipo de respiração, que pode ser direta ou pode ser indireta. Na respiração direta, o oxigênio que entra no corpo do animal, ele vai ser transportado diretamente para os tecidos, sem a participação de uma corrente sanguínea que transportaria esse oxigênio. Por exemplo, em insetos, nós temos pequenas aberturas, chamadas de espiráculos, que dão entrada a tubulações chamadas de traqueias, e o oxigênio vai por essa tubulação e chega diretamente aos tecidos do corpo desse animal. Não é necessário passar por uma corrente sanguínea. Já se a gente pensa no seu caso, enquanto você inspira, o oxigênio entra no teu corpo, chega até o seu pulmão e dos alvéolos pulmonares passa para os capilares sanguíneos, vasos sanguíneos bem fininhos, e da corrente sanguínea esse oxigênio então vai ser transportado por hemácias até os diferentes tecidos do teu corpo. Então repara que o ar ele não vai diretamente para os tecidos, ele primeiro precisa chegar ao sangue para depois ser transportado para aqueles tecidos. Daí nós dizemos que essa respiração é indireta, como acontece em quase todos os seres mais complexos, como mamíferos, peixes, anfíbios, répteis, aves e etc. Uma outra classificação bem importante é com relação ao tipo de estrutura de troca gasosa que este ser possui. Você, por exemplo, como todo mamífero, e assim como o cachorrinho que aparece aqui nesse slide, você tem um pulmão, logo a sua respiração é pulmonar. Então, em animais como mamíferos e aves, que são muito adaptados ao ambiente terrestre, o pulmão vai estar sempre ali presente, tá? Mas também encontrado em répteis e anfíbios, principalmente anfíbios adultos. Já a respiração branquial, aquela que é realizada pelas brânquias, uma estrutura de troca gasosa que é muito mais adaptada à vida na água. Então você vai encontrar essas brânquias em peixes, também em anfíbios, nas larvas de anfíbios, nos girinos. Você encontra também as brânquias em alguns crustáceos, em moluscos, tá? Então, nesses animais, as brânquias estarão ali também presentes.
A respiração cutânea é aquela que é realizada através da pele e nós encontramos ali como principais representantes os anelídeos e também alguns anfíbios. A respiração traqueal é aquela que nós citamos agora há pouco quando falamos de respiração direta. Então o oxigênio entra por pequenas aberturas, os espiráculos, chega até tubulações que vão se ramificando cada vez mais até chegar nas partes mais internas dos tecidos e ali aquele oxigênio então é levado diretamente, sem a participação de uma corrente sanguínea. Uma vez classificados, podemos estudar a respiração nos mamíferos. Começando com a parte anatômica. Quando nós inspiramos, o ar ele entra pelas nossas fossas nasais. É bem verdade que nós também conseguimos fazer com que o ar entre pela nossa boca, mas o ideal é que esse ar entre pelas fossas nasais, porque ali ele vai passar por uma filtração. Existem cílios que podem filtrar esse ar, assim como também a presença de bastante muco. Esses cílios e esse muco servem para filtrar o ar que chega até as suas fossas nasais, impedindo a entrada de micro-organismos ou até de partículas poluentes do ar. Nessa região também existe uma grande vascularização. Quem já tomou soco no nariz sabe o quanto sangra. E essa alta vascularização ajuda a aquecer o ar que entra ali nas vias aéreas. Uma vez que esse ar entra pelas vias aéreas, passa pela faringe, em seguida pela laringe e chega então à traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso que se bifurca dando origem aos brônquios e os brônquios se bifurcam dando origem aos bronquíolos, já aqui dentro dos pulmões. Ao final dos bronquíolos, nós encontramos um conjunto de saquinhos chamados de alvéolos pulmonares. É nesses alvéolos pulmonares que o oxigênio que entrou no seu trato respiratório passará para a corrente sanguínea para ser transportado então para o resto do seu corpo. Para que esse ar consiga entrar e sair do corpo, existe também toda uma mecânica respiratória. Nós, como mamíferos, temos como principal músculo de controle do processo respiratório o diafragma. Ele é exclusivo dos mamíferos. Quando o diafragma se contrai, é o momento da inspiração, porque ao se contrair, esse diafragma desce, as costelas se elevam, então todo o espaço interno se amplia. Com essa ampliação do espaço interno, nós teremos ali uma diminuição da pressão. Neste momento, o ar que está fora do nosso corpo passa a ter uma pressão maior do que o ar que está dentro dos nossos pulmões. Logo, esse ar é empurrado para dentro do pulmão, por essa diferença de pressão. Já durante a expiração vai acontecer o contrário. O diafragma relaxa e sobe. Com isso, as costelas se abaixam. Temos uma diminuição de todo o volume torácico. Com isso, a pressão interna aumenta. E quando essa pressão aumenta, ficando maior do que a pressão do ar fora do nosso corpo, o ar então é expelido, ele é empurrado para fora do nosso corpo, também por essa diferença de pressão. Agora que a gente já entendeu a anatomia, já vimos um pouco da mecânica respiratória, a gente vai entender, uma vez que esse gás chega até o pulmão, como é que ele passa para a nossa corrente sanguínea e o que acontece dali em diante. Chegamos ao momento da hematose. A hematose nada mais é do que a troca gasosa que ocorre ali nos alvéolos pulmonares. Tem esse nome bonito. Então, é ali, nos alvéolos pulmonares, um local rodeado de capilares sanguíneos, vasos sanguíneos bem fininhos, tão fininhos que conseguem, então, entregar o gás carbônico que chega pelo teu corpo para os alvéolos pulmonares e receber deles o oxigênio. Então, essa passagem permite com que o gás carbônico seja eliminado do seu corpo e permite com que o oxigênio chegue até a corrente sanguínea para ser transportada pelo resto do corpo. Essa passagem também se dá por diferença de pressão. Repara aqui que no ar inspirado, durante o processo de inspiração, contém uma pressão de oxigênio de 160 milímetros de mercúrio, enquanto que dentro dos alvéolos a pressão é de apenas 104 milímetros. Logo, a tendência é que o ar passe de um ambiente de maior pressão, ou seja, do ar inspirado, para os alvéolos pulmonares. E dos alvéolos pulmonares, seguindo o mesmo raciocínio, vai passar para a corrente sanguínea, para os capilares sanguíneos, onde a pressão de oxigênio é de apenas 40, contra uma pressão de 104 milímetros dos alvéolos pulmonares, passando então assim do ambiente de maior pressão para o ambiente de menor pressão. Assim, o oxigênio passou do ar inspirado
para os alvéolos e em seguida para a corrente sanguínea. Com o gás carbônico tem que ser o contrário. Nós queremos eliminar o gás carbônico do corpo. Logo, perceba que a pressão de gás carbônico nos alvéolos pulmonares é de 45 milímetros. Como ele vai passar de um ambiente de maior pressão para o de menor pressão, durante a expiração, a pressão de gás carbônico nos alvéolos pulmonares é de apenas 40 milímetros de mercúrio. Logo, ele passa de um ambiente de 45 milímetros de mercúrio de pressão para um de 40 e seguirá então para fora do corpo, onde a pressão de gás carbônico é de apenas 0,23 milímetros de mercúrio. Uma vez que esses gases então atravessam os alvéolos pulmonares e chegam até a corrente sanguínea, como eles são transportados. E aqueles gases que já estão no nosso corpo, produzidos ali dentro como gás carbônico, como também são transportados até chegarem ao pulmão e serem eliminados. Vamos começar com o oxigênio. O transporte de oxigênio se dá através da ligação com a hemoglobina, uma proteína muito especial encontrada nas hemácias, as células sanguíneas responsáveis por transportar o oxigênio. Então repara, as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, contém dentro delas essas proteínas chamadas de hemoglobina, e nas hemoglobinas encontramos pequenos grupamentos chamados de grupamentos M, que têm afinidade com a molécula de oxigênio. Quando o oxigênio se liga então à hemoglobina, temos a formação do que nós chamamos de oxihemoglobina, e a partir dali começa a viagem daquela molécula de oxigênio pelo nosso corpo. Já o gás carbônico, ele vai de um modo um pouquinho diferente. O gás carbônico ele pode ser transportado no plasma sob a forma de gás carbônico livre, então isso acontece com 5% apenas do gás carbônico que é transportado no seu corpo. Outros 25% são transportados também ligados à hemoglobina, já que a hemoglobina também tem afinidade com o gás carbônico, mas a maior parte do gás carbônico é transportado realmente sob a forma de bicarbonato, ali no seu sangue, ali na corrente sanguínea. 70% do gás carbônico é transportado sob a forma de bicarbonato. Veremos daqui a pouquinho como esse bicarbonato é formado no seu organismo. Observando esse slide, você percebe então que a hemoglobina ela consegue se ligar tanto ao oxigênio, formando a oxihemoglobina, quanto ao gás carbônico, formando a carbohemoglobina, ou também chamada de carbaminohemoglobina. Porém, a hemoglobina também tem uma grande afinidade com o monóxido de carbono, e aí, se ligando a ele, pode formar o que nós chamamos de carboxihemoglobina. Isso é um problema, já que o monóxido de carbono tem uma afinidade muito alta com a hemoglobina, e uma vez ligado a ela, dificilmente se dissocia. Logo, aquelas hemoglobinas que ficaram expostas ao monóxido de carbono ficam inutilizadas. Se você estiver num ambiente em que muito monóxido de carbono estiver sendo liberado, por exemplo, um prédio em chamas, muito desse monóxido de carbono pode ser inalado, se ligando às hemoglobinas e agindo como um inibidor competitivo do oxigênio. O oxigênio, não conseguindo se ligar às hemoglobinas já ocupadas pelo monóxido de carbono, deixa de chegar aos tecidos e com isso você pode morrer asfixiado. Um caso que ficou muito famoso e inclusive foi questão da prova da UERJ foi o incêndio de uma boate chamada Kiss. Neste episódio, muitas pessoas morreram asfixiadas porque a queima do revestimento acústico da boate acabou liberando tanto o monóxido de carbono como o cianeto, ambos gases que conseguem se ligar ao grupamento M da hemoglobina, causando asfixia nas pessoas. Mas vamos a mais uma pergunta. Já que respirar é tão importante, como é que o nosso organismo controla a respiração? Você já deve ter percebido que a respiração é um processo involuntário. É óbvio que nós conseguimos prender a respiração ou respirar de um modo mais intenso, causando hiperventilação, mas, de modo geral, a respiração é um processo autônomo, é um processo que acontece independente do nosso controle. Então, regiões do nosso sistema nervoso central controlam esse trabalho de um modo autônomo para nós. Imagine ficar pensando que eu tenho que inspirar ou que eu tenho que expirar. Seria um problema muito grande ter que pensar nisso e fazer as outras atividades do dia a dia. Então, que bom que esse processo é um processo autônomo. Antes de entendermos o controle do sistema nervoso, nós precisamos dar uma olhadinha aqui em uma reação muito conhecida. O gás carbônico, produzido na respiração celular, lá no ciclo de Krebs, nas suas células, acaba reagindo com a água. E nessa reação, que
é facilitada pela ação da enzima anidrase carbônica, é produzido então o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por sua vez, pode se dissociar em bicarbonato e H+. O bicarbonato você já conhece, nós falamos agora há pouco que 70% do gás carbônico do teu corpo é transportado sob a forma desse bicarbonato. Mas o ácido carbônico e o H+, aqui tem um papel muito importante. Pense comigo, se você prender a respiração por um tempo prolongado, você vai ficar ali numa situação que nós chamamos de apneia. Prendendo a respiração, a taxa de gás carbônico tenderia a aumentar no seu organismo. E aumentando a taxa de gás carbônico, consequentemente, você também aumenta a quantidade de ácido carbônico produzido e também a quantidade de íons H+ produzidos. Esse H+ e esse ácido carbônico podem então diminuir o pH do sangue, gerando ali uma acidose respiratória. Pois bem, quando ocorre essa variação de pH do seu sangue, quem recebe a mensagem de que esse pH está alterado é uma região do teu sistema nervoso central chamado de bulbo. Ele é então o nosso centro respiratório do sistema nervoso central. Quando o bulbo é informado de que o pH está baixo, ele automaticamente envia uma ordem para a musculatura respiratória, especialmente o diafragma, para que ele se contraia e assim promova a respiração. Esse processo é autônomo, ainda que você prenda a sua respiração com a sua mão e tente ficar sem respirar, em algum momento você não vai resistir e respirará, porque esse processo ele é autônomo e independente da sua vontade. Com isso, então, nós chegamos a essa conclusão. Não é a falta de oxigênio que nos faz sentir vontade de respirar, mas sim o excesso de gás carbônico. É esse excesso de gás carbônico que acidifica o nosso sangue e, por conta disso, informa ao bulbo que é necessário respirar. Na verdade, essa variação de gás carbônico é normal a cada inspiração e expiração e, por conta disso, você tem ali um controle bem simples e bem direto do teu bulbo sobre o processo respiratório. Já a falta de oxigênio é o que levaria você a desmaiar e não a ter a vontade de respirar. Uma outra coisa muito importante de entender é que o oxigênio se liga à hemoglobina porque tem afinidade com essa proteína, mas essa afinidade é variável. E por que essa afinidade é variável? Porque, uma vez capturado esse oxigênio, ele deve ser transportado pelas hemácias até locais no corpo que estão precisando desse oxigênio. Logo, esse oxigênio tem que ser liberado em alguns tecidos. Para que ele seja liberado, é importante que a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio diminua. Logo, eles vão se dissociar. Ok? Então, a afinidade da hemoglobina com o oxigênio pode ser variável. Em locais do seu corpo em que você não está precisando desse oxigênio intensamente, a afinidade da hemoglobina com o oxigênio será maior, já não permitindo então ali a liberação desse oxigênio naquele tecido. Mas, se aquele tecido está precisando do oxigênio, a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio diminui e assim eles se dissociam. A pergunta é: o que pode fazer a afinidade da hemoglobina com o oxigênio variar? E a resposta está naquela reação que a gente viu ali atrás. É a variação de pH que vai fazer com que essa afinidade da hemoglobina com o oxigênio aumente ou diminua. Vamos observar aqui a curva da dissociação da hemoglobina. Esse é um gráfico muito famoso e a gente vai analisar bem passo a passo. Temos aqui as primeiras variáveis, a porcentagem de saturação de oxigênio e, no outro eixo, a pressão parcial de oxigênio. Vou traçar aqui algumas curvas. Essa seria a curva normal de dissociação da hemoglobina e vou traçar também curvas em situações diversas. Esta com um pH um pouco mais baixo, ocasionado por um excesso de gás carbônico, e essa com um pH um pouco mais alto, ocasionado por uma diminuição de gás carbônico naquele tecido. Uma outra informação importante antes de prosseguir é que quanto maior a afinidade, maior será a saturação da hemoglobina com o oxigênio. Entenda uma coisa, se uma hemoglobina está com grande afinidade, ela se liga com facilidade ao oxigênio, logo ela saturará com maior rapidez. Já se a afinidade é baixa,
ela não quer se ligar ao oxigênio, pelo contrário, ela quer se dissociar do oxigênio. Logo, ela não vai ter os seus sítios de ligação todos ocupados com oxigênio, ela estará menos saturada com esse oxigênio. Vamos analisar sobre uma mesma pressão de oxigênio essas três condições. Vamos pegar aqui como exemplo a pressão de 40. Nesta pressão em condições normais, vemos que a saturação de oxigênio fica aqui aproximadamente 50 nessa nossa escala de porcentagem de saturação de oxigênio, ok? Mas quando a gente analisa um gráfico em que o pH está mais baixo, ou seja, o gás carbônico está em maior quantidade presente naquele tecido, e se está presente é porque a respiração celular está ocorrendo, há gasto de oxigênio naquele momento, provavelmente um músculo que está em atividade pode apresentar esse padrão. Então, nesse momento, a gente vê que a afinidade da hemoglobina com o oxigênio diminui, cai para 40 aqui, então, a saturação. Se ela diminui, o oxigênio se dissocia da hemoglobina e vai para o tecido que está precisando, então, ali daquele oxigênio. Mas se a gente analisa a última situação, a curva azul, que mostra aqui um pH alto, resultado de uma baixa taxa de gás carbônico naquele tecido. Se temos pouco gás carbônico, é bem provável que pouca respiração celular esteja ocorrendo naquele local. Logo, não tem muita produção de gás carbônico no ciclo de Krebs. Se temos pouca respiração celular, temos também baixo gasto de oxigênio. Logo, aquele tecido não está com uma necessidade tão alta de receber o oxigênio como os tecidos que a gente viu anteriormente. Logo, nesse caso, a afinidade da hemoglobina com o oxigênio aumenta, ela não precisa liberar o oxigênio ali. Logo, ela fica mais saturada com o oxigênio, já que ela tem maior afinidade. Espero que você tenha entendido esse gráfico, e se você entendeu esse gráfico, você consegue então agora entender este outro, que demonstra ali a diferença de afinidade entre a hemoglobina de uma mãe e de um feto que se encontra dentro dela. Vemos que a hemoglobina fetal tem maior afinidade com o oxigênio do que a hemoglobina materna. Logo, a saturação daquela hemoglobina em uma mesma pressão de oxigênio é maior do que a saturação da mãe. Isso é extremamente importante para que esse feto consiga receber esse oxigênio da mãe, ganhar na competição por esse oxigênio. Senão, o oxigênio não passaria da mãe para o feto e assim ele, que tem como única fonte de oxigênio a própria mãe, ficaria ali sem a capacidade de obter oxigênio e, infelizmente, morreria. Bem, galera, chegamos ao final desse vídeo, espero que tenha ficado bem claro para você, espero que você tenha gostado. Eu sou o Mário Santana, siga o meu Instagram. Esse daqui é mais um vídeo do Fator na sua casa. Para você que ainda não segue o canal do Sistema Fator, o Fator na sua casa, eu te peço agora, se inscreva aqui nesse canal para receber também as notificações de novos vídeos. Curta também esse vídeo, não deixa de compartilhar para aquele teu amiguinho que está estudando para a prova e que precisa dessa matéria também. E, se puder, também deixa aqui um comentário dizendo o que você achou desse nosso vídeo ou até comentando outros temas que você gostaria que a gente falasse aqui também. Valeu, galera, beijos e abraços e até o nosso próximo encontro.